Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito novo, que é novo inclusive para a própria proteção de dados, que é a negociação coletiva. Quais os impactos, né, na negociação coletiva que a lei de proteção de dados vai trazer, né, no âmbito negocial, no âmbito sindical. É um tema que não só desperta curiosidade, porque é uma novidade, né? Pelo menos para a nossa realidade, mas principalmente porque nós estamos numa época, né, em que as negociações coletivas começam a dar os primeiros passos. Eu mesmo já participei de algumas, né? Nós já participamos de algumas, tanto pelo escritório ou prestando assessoria, cada uma aqui individualmente, às entidades sindicais, e estamos já observando aí as primeiras questões que nos trazem a respeito da negociação coletiva e a proteção dos dados pessoais. E perguntas são várias, né? Mas antes é necessário que façamos uma introdução, ainda que breve, para que possamos delinear esse cenário em que a Lei Geral de Proteção de Dados, vigente de uma forma ou de outra, há de ser observada nas negociações coletivas. E o senhor, com o conhecimento que tem, não só da realidade de nosso país, mas principalmente com os conhecimentos que acumula fora, eu gostaria que o senhor fizesse essa introdução para que nós possamos situar dentro dessa discussão. É importante a gente fazer uma introdução à questão da negociação coletiva no âmbito da proteção de dados e resgatar um pouco a própria ideia da proteção de dados, porque me parece que há uma certa desvio do cerne da questão da proteção de dados, que a gente vê, de uma forma geral, né, assim, às vezes, assim, um certo até terrorismo com relação à proteção de dados. É evidentemente que uma empresa responsável ela tem que cuidar disso, né? Ela tem que zelar isso, que do contrário vai ter muito problema. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar cair assim numa certa, o que eu digo, numa certa indústria da proteção de dados, né? Então, a gente tem que conhecer para isso, para que isso seja concebido assim, nas suas raízes, e a partir disso, desenvolver toda a reflexão e todo o próprio raciocínio jurídico em relação aos vários problemas que vão informar realmente a questão da negociação coletiva. Mas eu gosto de falar o seguinte: o que acontece? O tema da proteção de dados, até internacionalmente, ele foi, de certa forma, colonizado por uma visão, assim, de certa forma, do ponto de vista de um certo solipsismo, eu acho que seria o termo mais correto, um certo solipsismo da proteção de dados, um aspecto individualista da proteção de dados, né? Mas só que, na verdade, e inclusive confundindo proteção de dados com questão da privacidade. Evidentemente, claro, que a proteção de dados está conectada com a questão da privacidade, né? Talvez
esse certo solipsismo, essa visão privada, excessivamente privatista da proteção de dados, né, tenha se decorrido porque os primeiros doutrinadores, os maiores estudiosos que impulsionaram esse tema, são oriundos da área privada. Então, a gente ressente um pouco ainda de um certo tratamento, que eu disse, publicista, né, de publicistas, na questão da proteção de dados. Porque a proteção de dados não é, do ponto de vista jurídico, embora, repito, está conectada à privacidade, não é uma questão de privacidade. A questão primeira que informa a proteção, a razão da existência da proteção de dados, é muito mais uma questão de poder do que de privacidade, né? E isso, inclusive, do ponto de vista dogmático, jurídico, né? No âmbito nacional, principalmente, né? Porque nós temos uma PEC tramitando, que tá agora, ela tramitou rápido, agora estacionou, tem mais de um ano que ela está estacionada, uma PEC elevando a proteção de dados ao nível de direitos fundamentais, ao nível constitucional. Só que o Supremo, com umas questões envolvendo, aquela questão envolvendo o IBGE, né? O Supremo se adiantou à PEC, se adiantou até ao Constituinte derivado, né? E considerou a proteção de dados como um direito autônomo, o direito fundamental, agora no meio de 2020, no meio da pandemia. E o interessante é o seguinte, é um direito fundamental, mas é um direito autônomo, ou seja, um direito fundamental autônomo, autônomo o quê? Sobretudo, a privacidade, né? Por quê? Até por uma questão sistemática, porque a privacidade já é um direito fundamental reconhecido na Constituição. Então, seria chover no molhado você dizer que proteção de dados é privacidade, proteção da privacidade, porque a privacidade já está protegida na Constituição. Então, a gente tem que encontrar, na verdade, a essência disso. A essência disso é com a questão do poder. Isso é muito importante, gente, para guiar e dirigir todo o entendimento a respeito da proteção de dados, né? E isso a gente tem que bater nisso muito, porque está sendo construído isso, né? Nós não temos juristas, ninguém sabe bem para onde vai caminhar a jurisprudência, né? Nós temos muito pouca coisa ainda, né? Os juízes ainda não conhecem o tema, a questão não chegou ainda, e tem uma questão de formação dos juízes, né? Os juízes que estão no Poder Judiciário não passaram por uma formação de proteção de dados, né? Uma coisa mais recente. Então, é uma coisa que está ainda, é muito instável, a gente não sabe. Por isso que agora é o momento de construir isso, entender a raiz da proteção de dados, de que ela não está na privacidade, né? E não é um ponto de vista individualista, é muito mais um ponto de vista coletivo, por incrível que pareça. Quando você fala proteção de dados pessoais, né, você está pensando do ponto de vista individual. Mas a razão de ser da lei, ou melhor, é da lei, né? Nós temos lei, não temos ainda, mas do instituto jurídico que o Supremo elevou ao patamar de direito fundamental, é muito mais uma questão de garantir não
propriamente a privacidade, também a privacidade, que é correlata a ela, mas a privacidade já está garantida na Constituição, mas garantir que, através do domínio dos dados, do controlador dos dados, de quem tem os dados, não passe a exercer domínio e poder em relação aos outros, que não têm acesso aos dados. Né? Então, é proteção contra esse poder dos dados. Hoje, o dado já é quase que um consenso, já virou até clichê, né, falar que o dado é o novo petróleo. Tem um paper interessante do MIT, até financiado pela Oracle, por coincidência, dizendo o seguinte, que quem tem dados gera mais dados. Quem tem muitos dados gera mais dados, muitos dados. E se dá um processo de bola de neve. Quem tem dado vai gerando dados, e esses dados os algoritmos vão reconhecendo e vão gerando outros dados. Então, que se cria uma bola de neve de poder, de domínio em relação ao conhecimento dado, e que, a partir disso, exerce esse poder. Né? Então, o direito intervém nesse momento, né? A função jurídica é muito importante, passa a ter um protagonismo muito grande. O direito na tecnologia, na virada do milênio, eu acompanhei isso muito, foi colocado de lado. A ideia era que o direito era um fenômeno nacional, que, em geral, né, o direito que realmente tem coercitibilidade é o nacional, o internacional não tem tanta. Então, a partir da ideia de que o direito é nacional, mas que a tecnologia, a internet, é um fenômeno planetário, o direito nada poderia fazer. Né? Isso se pensava muito na virada do milênio. Né? Um dos grandes propagadores dessa ideia é o professor Lawrence Lessig, de Harvard, né? No seu célebre livro Code's Law, Código é o direito. Mas o código que ele se referia não é o código jurídico, é o código-fonte. Né? Então, o direito não poderia regular a tecnologia, porque ela é planetária. Só o sistema, a arquitetura do sistema, o algoritmo, o código-fonte, que podem regular o direito. Isso se acreditou. Hoje, quando o juiz mandou desligar o WhatsApp, cuja sede não está nos Estados Unidos, pertence ao Facebook, e desligou aqui no Brasil, a gente viu que não é bem assim, que o direito tem muito poder em cima da tecnologia. Então, resgatou essa ideia. E hoje, a LGPD trouxe até certo pânico, né? Porque sabe que o direito passa a ter um protagonismo. Então, é muito importante isso. Mas, voltando à questão da essência, então, a função do direito, a grande função do direito, é oferecer um limite, direito como limite. Limite é o quê? Ao poder. E qual poder? Ao poder político, né? Ao poder político aos detentores do poder político que podem controlar os cidadãos através dos dados, né? E ao poder econômico, que detém os dados, ao poder, ou seja, ao poder tecnológico, né? Sobretudo das 5 big techs, né? No mundo planetárias, ao poder tecnológico, e que cria um verdadeiro data power, né? Poder dos dados. Que o dado não só é o recurso mais valioso hoje, como também é o mais poderoso. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que construir a proteção de dados. Não ficar com minúcias, questões menores, né?
com uma pequena empresa, com uma média empresa. É lógico que essas pequenas e médias empresas têm que tomar cuidado também, né? Uma certa organização. Mas a proteção de dados mesmo se dirige às grandes empresas que têm muitos dados, né? Elas realmente podem fazer diferença através do dado, né? Da quantidade dos megadados, né? Então, não é só de dados, são megadados, que transformam em poder, não são poucos dados, são megadados, são grandes dados, é o Big Data, né? Então, é nesse sentido. Então, e essa questão de poder, por que eu fiz toda essa introdução? E essa questão de poder, ela tem tudo a ver com o tema da negociação coletiva. E a negociação coletiva é um cabo de guerra, é uma questão de poder, né? Então, a gente passa a entender um fluxo que vai ter na negociação coletiva, não só no aspecto da disputa de poder, né? Como também no aspecto da interpretação das normas oriundas da negociação coletiva. Então, eu acho importante fazer essa introdução, de fazer essa releitura da proteção de dados, da lei, nesse sentido, né? No sentido de que nós estamos numa nova sociedade orientada a dados, uma nova economia orientada a dados, e nós estamos ingressando também num novo direito orientado a dados, né? E a função do direito não é criar burocracia para a empresa, encarecer custos de empresa. Na prática, acaba acarretando custos, não, sem dúvida, né? Mesmo porque as empresas estão se preparando, mas a questão é buscar na essência da proteção de dados, né, a sua razão, que é a questão da proteção contra o poder dos dados. Muito bem, professor. Mais uma vez, brilhante já na introdução. Eu só queria aqui destacar alguns pontos, né, do que o professor disse, para que a gente possa passar para as próximas indagações. Essa questão do terrorismo feito em torno da LGPD é algo que nós observamos ainda, inclusive em alguns títulos sobre matérias a respeito do tema, em algumas chamadas, inclusive em redes sociais. Enfim, é algo que a gente observa rotineiramente como uma tentativa de despertar a atenção, como se isso fosse despertar a atenção de quem procura esse tipo de informação, né? E o que, lamentavelmente, a gente tem assistido são muito mais dizeres a criar até um certo, mais do que um alvoroço, um pânico por conta da excessiva carga que coloca na redação dessas matérias, né, dessas chamadas, do que necessariamente se prestar a esclarecer. E é verdade o que o senhor diz, né? Não que ao traduzir essa realidade como um certo terrorismo, como um alvoroço, né, isso vai descredenciar, deslegitimar a importância que reluz da LGPD. Pelo contrário, a LGPD ela tem que ser observada, ainda, como bem o senhor também destacou, vai ser necessário debruçar-se sobre a interpretação dos seus dispositivos, tanto o Poder Judiciário, né, como nós, operadores do direito, e aí incluo também os advogados, membros e representantes do Ministério Público e demais órgãos ligados não só à questão da proteção dos dados pessoais, mas às questões
inerentes a qualquer relação da vida civil, né, dos atos da vida civil, porque a LGPD toca tudo isso, mas, de certa forma, a conscientização ela tem que passar por iniciativas como a que hoje aqui nos propomos, de trazer informação, sem a necessidade de alarmar, de criar terrorismo, de criar uma sensação de que a todo e qualquer custo tem que ser feito o ajuste, a adequação, quando, na verdade, o ajuste e a adequação é um processo, né? Não uma determinação, uma implementação, como se uma roupa ou um molde servisse a qualquer um, e não é bem assim que a gente tem observado, né? Um processo de adequação LGPD sério, né, ele passa por um levantamento criterioso de informações, e cada empresa, dependente do seu porte, do mercado que explora, da atividade que se dedica, reclama um programa de adequação, de ajustes e consequentemente, de consultoria e assessoria, né, adequado às suas características, às suas peculiaridades, né? E só para finalizar aqui, para a gente já passar para a pergunta, eu acho que é feliz demais tratar essa discussão, não como rotineiramente, costumeiramente a gente vê por aí, como se fosse a discussão centrasse tão somente sobre a proteção de dados pessoais, vez ou outra se ultrapassa essa discussão a tratar sobre a proteção do direito à privacidade. Nós estamos falando aqui necessariamente uma questão de poder, né? Bem o senhor disse, e todos estamos cansados de saber, ter hoje informação, conhecimento acima de tudo é poder, conhecer o outro é poder, né? Então, mais do que uma troca de informações, estamos aqui a falar sobre a submissão de poderes um ao outro, né? O que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz como principal, imposição, como principal mensagem a nós, é de que o titular é o verdadeiro dono, proprietário dos dados pessoais, é ele quem decide, ou pelo menos ele tem que ter noção do que se faz com tais informações. E isso não deixa de ser poder, né? Ter é poder. Mas vamos lá, professor, sem mais delongas, nós estamos assistindo aí as primeiras negociações coletivas, as categorias se movimentando, né? A questão dos limites da negociação coletiva já foi amplamente discutido na reforma trabalhista, no tocante às normas que tratam sobre relações de trabalho, né, no tocante às condições de trabalho, né? Temos essa discussão, inclusive, ainda nos dias de hoje, ganhando palco nos tribunais, sobretudo sobre a constitucionalidade do artigo 611-A, do 611-B, né, introduzidos pela Lei 13.467, né, a chamada reforma trabalhista, mas agora surge também a preocupação a respeito da proteção aos dados pessoais dos empregados, né? E aí, obviamente, não poderia ser essa a primeira pergunta. Poderia ser outra, se não esta a primeira pergunta. Pode a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ser flexibilizada, né? Há limites à negociação coletiva no tocante à proteção dos dados pessoais dos empregados? Essa questão, Antônio, é uma questão que vale não é 1 milhão, não, 1 trilhão, né, de reais, não, de dólares, né? É uma construção. Nós vamos ter que construir esse entendimento. Quando se fala negociação coletiva, nós estamos no chamado no direito do trabalho
na esfera da autonomia privada coletiva, né? Então, como que essa autonomia privada coletiva ela se relaciona com a autonomia privada individual, né? Então, esse é um grande questão. Então, isso não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta única, e eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões principiológicas para partir para outros raciocínios, né? Mas essa questão tem várias dimensões, né? Flexibilizar, né? O que é flexibilizar? Flexibilizar é uma palavra plurissignificativa, né? Então, você, em termos gerais, num sentido mais amplo da palavra flexibilizar, eu diria que é possível, né? Sobretudo para a gente tentar limpar essa burocracia exagerada que, às vezes, se apresenta, né, em relação à LGPD. Então, tem muita coisa que nós podemos flexibilizar, né, nesse sentido de tirar aquele entulho burocrático na verdade, esse entulho, muitas vezes, o que acontece é o congelamento das empresas, nesse sentido, de uma aplicação, de uma proteção mais eficaz, porque fica paralisado, ou por medo, ou com a quantidade, uma exigência que, na prática, não se consegue atender, né? Sobretudo para uma empresa média ou pequena, né? Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos entender, né, no sentido mais amplo da palavra, flexibilizar a burocracia, sim. Agora, o que é complicado, né? Desse relacionamento entre a autonomia privada, individual e a coletiva. Mas, tentando ser coerente também com o próprio ponto de partida aqui da nossa live, né? Dizendo que a questão-chave da proteção de dados não é bem a privacidade, embora a privacidade também, né, é uma questão de poder, né, nós vamos lidar ali com dois poderes, duas forças, né? A organização dos trabalhadores, quando ela é bem organizada, né, quando ela tem um sistema jurídico bem adequado, ela é muito forte, né? É um poder muito forte, né? Tem condições de negociar, né? Muita coisa, né? Mas o que a gente está vendo normalmente, né, que há um enfraquecimento, os sindicatos estão passando por um momento de enfraquecimento, né? Sobretudo do ponto de vista do financiamento sindical, os sindicatos estão quebrados, né? Então, isso, evidentemente, estão enfraquecidos. A tendência é de que a jurisprudência vá, de certa forma, apresentar algumas contenções, algumas barreiras para isso, né? Sobretudo quando avançar demais em relação ao domínio, vamos dizer, por meio dos dados, né? Ao domínio dos
dos trabalhadores por meio do dado. Então, por meio dos dados. Então, nós vamos ter que ter esse olhar, né? Não é bem da privacidade. A privacidade também. Agora, a privacidade é também o direito fundamental dos trabalhadores. E não pela lei, pela LGPD. Isso está na Constituição, né? E a tendência, o que a gente percebe, é que os direitos fundamentais, eles não podem ser negociados para menor. Para maior, sim, para menor, né? Para redução de direitos. Então, é porque é interessante, o artigo 611b declara, né, que é ilícito determinar uma série, né, que podemos pensar que é um debate se é exemplificativo ou não, né, ou é taxativo, só aquelas matérias ali que são ilícito, né, e parece que não vai vingar essa tese de que são taxativos, são exemplificativos, mesmo porque ali, os direitos fundamentais não estão ali no 611 da pessoa do trabalhador, né? Não estão no 611b, que é uma barreira de contenção legal, né? Os direitos fundamentais estão na Constituição, né? Que é uma barreira mais forte que a própria 611b, né? Então, embora não tenha ali no 611b, não faça um elenco de matérias, né? O que a gente percebe ali é que são justamente as matérias que estão no artigo 7º da Constituição, né? Que são direitos fundamentais dos trabalhadores. Mas o trabalhador é também consumidor, é também cidadão. Então, ele tem também os direitos, né, decorrentes da cidadania, de ser consumerista, né? Então, nós vamos ter que conjugar o 611b, né? E para responder isso, indo diretamente objetivo ao ponto, um grande enigma que nós vamos ter ali no 611b da CLT, que fala aqui quais são as questões que não podem ser negociadas, que é objeto ilícito, e justamente no item 1 do 611b, porque fala que as questões atinentes à identificação profissional do trabalhador, né, não pode ser objeto de negociação. E o que é negociação? O que é identificação profissional? Né? Identificação são os dados decorrentes do trabalho. Então, são os dados de identificação, né, que são aqueles estritamente de identificação, né, mas também os dados decorrentes do trabalho, né, e, sobretudo, os dados biométricos, são dados sensíveis decorrentes do trabalho. Né. Então, no 611b, item 1, ali me parece que tem uma barreira muito complicada e que é preciso muito talento para negociar. Eu acho que é importante dar força para a negociação coletiva, porque ela é a grande fonte e a mais importante fonte de conquista de direito para os trabalhadores, é a melhor,
fonte, mais do que a lei, né? Mas, no momento em que todos reconhecem que os sindicatos estão enfraquecidos, né, a tendência da jurisprudência, me parece, vai ser no sentido de não permitir, não dar um cheque em branco para os sindicatos negociarem, né? Tem muitas hipóteses. Olha, se é dado, não pode fazer na negociação coletiva. Não é assim. Eu acho que nós vamos ter que examinar várias hipóteses, né, específicas, né? Uma questão até que até te pergunto, Antônio, qual que é a sua opinião? Por exemplo, aquelas muito comum, né, que em negociação coletiva o sindicato, né, inclui uma cláusula ali no sentido de que a empresa fica obrigada a dar algumas informações para dos trabalhadores, né, da empresa para a entidade sindical, né? É uma questão bem concreta. O que você acha? Qual que é o seu? Eu passei por essa celeuma há poucos dias e, pegando um gancho no que o senhor falou, eu gostaria de lembrar, por coincidência ou não, duas pessoas que eu tenho uma estima enorme, admiração, respeito, e são importantes na minha trajetória jurídica e também na minha vida, são dois Fabrícios. O primeiro dele é o magistrado Fabrício Lima, que bem lembrou aqui nas minhas redes sociais, aqui, especialista em LGPD. Fabrício é especialista no tema, né? Talvez uma das maiores referências hoje que a gente tem sobre o tema. E lembrou que a GDPR, ao contrário da LGPD, ela estabelece que a negociação coletiva ela pode ampliar a proteção aos dados pessoais e dessa forma ela coloca um obstáculo, né? A GDPR coloca um obstáculo à flexibilização que vem minar direitos trabalhistas ou ajustar direitos trabalhistas, né? E aqui nosso Fabrício, que inclusive já falou que está escrevendo um artigo a respeito e nós estamos aguardando ansiosamente, lembrar que o artigo 8º da CLT, inclusive, admite o direito estrangeiro, né? Enfim, a possibilidade da GDPR ser aplicada aqui em nosso país como fonte supletiva do direito do trabalho. E lembrando também bem as lições que o senhor falou a respeito da flexibilização do outro professor, que é o professor Antônio Fabrício, tem uma obra clássica sobre flexibilização trabalhista, na qual ele destaca, como bem o senhor falou antes, sobre esse aspecto quase que duplo que a flexibilização assume. Por hora ela surgir a flexibilização para ampliar o rol de direitos trabalhistas, mas por hora também ela servir para precarização de direitos trabalhistas, né? Quando, na verdade, a flexibilização ela tem que atender tanto os interesses da classe trabalhadora, amoldado às peculiaridades da empresa, né, ou da categoria empresarial que o sindicato representa. E o professor Antônio Fabrício tem uma observação importante na obra dele, quando ele vai discutir a questão da flexibilização, onde ele fala o seguinte: qual é o limite da flexibilização? Qual é o limite da negociação coletiva? É justamente as normas fundamentais, os direitos fundamentais, né? Como o senhor bem tratou. Embora privacidade não seja somente proteção de dados pessoais, a proteção de dados pessoais insere-se num contexto maior, que é a privacidade. Então, ao meu ver,
professor, até entendo que a negociação coletiva ela pode ajustar algumas coisas que a LGPD deixa no ar, porque aqui não me recordo de quem é essa observação, mas ela é muito feliz, em que se diz que a LGPD não foi pensada sob o foco das relações de trabalho. Ela se aplica às relações de trabalho, mas ela não foi existe a palavra pensada... trabalho na lei. Oi? Não existe a palavra trabalho na LGPD. Sim. Então, ela não foi pensada nas relações, com foco nas relações de trabalho, embora se aplique principalmente às relações de trabalho. E aí entendo que em algumas situações a negociação coletiva ela pode tampar esses buracos, né? Por exemplo, uma coisa que se discute muito, né, a respeito da responsabilidade do operador, né? Já se falou, inclusive o Fabrício até defende que empregado não é operador. Mas já se fala, inclusive, sobre a possibilidade de, ainda que se considere o empregado como operador, estender a esse sujeito uma garantia de emprego por meio de negociação coletiva. Então, eu entendo que alguns buracos podem ser tapados pela negociação coletiva. E essa questão que enfrentei há pouco tempo e que acredito que aqueles que nos assistem certamente vão se deparar em meio a uma negociação coletiva, que são aquelas cláusulas contidas em instrumentos onde determina que a empresa forneça dados ao sindicato dos trabalhadores ou ainda forneça dados dos trabalhadores, como é o caso, esse que eu enfrentei, a um terceiro, ou um conselho gestor de plano de saúde, ou a um plano de saúde, ofereça dados dos empregados e dos dependentes, colocando isso sobre os ombros da empresa. Eu já refleti bastante sobre isso e, obviamente, também quero ouvir o que o professor acha a respeito, mas eu acho que é um ônus e um risco muito grande que se impõe à empresa, nesse caso, a partir da LGPD. Não que se queira tolir aqui o dever, né, e o papel de fiscal do sindicato, inclusive de suas receitas. Só que outras alternativas, entendo eu, deverão ser criadas do que simplesmente a edição de uma cláusula que impõe obrigações à empresa de encaminhar dados dos trabalhadores ao sindicato ou a terceiros, como disse antes, sem que haja embasamento legal, e lembrando que há uma série de bases legais na LGPD a serem observadas, e, sobretudo, que não haja, eu não vou falar a palavra consentimento para a gente não entrar nessa discussão desde já, mas, sobretudo, que não haja, pelo menos, a prestação de informações claras e objetivas ao trabalhador para o destino que se dará aos dados pessoais. Então, entendo que será necessário revisitar essas cláusulas, talvez pensar em outras obrigações de fazer, ou ainda pensar em outros instrumentos para que o sindicato possa colher tais dados e que não seja tão somente esta a obrigação da empresa fornecer. Quem sabe uma autodeclaração do próprio empregado, ou esta iniciativa a partir do próprio sindicato, né? Enfim, é uma questão que a gente tem que pensar a respeito, porque é muito comum nos instrumentos coletivos, e eu gostaria de ouvir o que o senhor acha a respeito. Uma questão que eu gostaria de tratar, com relação a isso, é essa observação de que, sobre o regulamento europeu. O regulamento
europeu, né, muito se fala que a LGPD é filha do regulamento europeu. Realmente, né, é uma inspiração muito forte ali. E há, às vezes, uma crítica à LGPD no sentido que o regulamento ele é muito mais detalhista, né? Então, ele tem, vamos dizer, mais cuidadoso com a proteção do que a LGPD. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Às vezes, eu acho que, pelo objetivo, né, por uma leitura principiológica, você ser detalhista, muitas vezes você não cumpre o objetivo maior, principiológico da norma, né? Então, tem minhas dúvidas quanto a isso, inclusive com essa questão da negociação coletiva. Porque, realmente, a nossa LGPD ignora a relação de trabalho. Não existe a palavra trabalho na LGPD. A única menção que tem lá é uma hora que fala, no artigo 20, que fala em dados profissionais, né? É a palavra mais próxima ali que chega quando se trata da automatização, de que um direito que tem, né, o titular de dados profissionais de recorrer de uma decisão puramente automatizada, né? Mas, por outro lado, então, por isso mesmo, também não tratou se pode ou não haver negociação coletiva em relação à proteção de dados, né? Mas é interessante porque o regulamento europeu ele é bem mais detalhista, tem um artigo, que é o 88, especificamente destinado à proteção do trabalho, mas também é só um, né? E mais de 90. A leitura do artigo 88 nos leva à interpretação de que a negociação coletiva pode se dar para uma melhor proteção, né, dos dados. Isso me parece óbvio, chover no molhado, né, falar isso. Proteger a mais por negociação coletiva, quem que teria essa dúvida, né? Então, a leitura do regulamento do artigo 88 nos leva a esse tipo de interpretação. Mas é muito interessante que o artigo, no ponto de vista do trabalho, eu não acho que as regulamentações da europeia são tão protetoras assim, no ponto de vista do trabalho. Eu tenho minhas dúvidas. Inclusive, tenho considerando, e aí nós vamos ver qual que é a fundamento, a natureza normativa de um considerando do regulamento, né? Especialmente o considerando 155 do regulamento, 155, o regulamento 50, o considerando, ele diz que pode haver negociação coletiva, inclusive no que toca ao consentimento. Ele deixa mais aberto. Então, a leitura do 88 se choca um pouco considerando 155. Aí nós vamos ter até uma questão jurídica interessante. Nós vamos ver como é que isso vai evoluir lá na jurisprudência do Tribunal Europeu, né, de Luxemburgo, né, o Tribunal de Justiça, não de Estrasburgo, que é o Tribunal de Direitos Humanos, que é do Conselho de Europa, né, que ele é mais abrangente que a União Europeia. O Conselho da Europa são 47 países, a União Europeia são 28. Então,
vamos ver como que o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Europeu é mais pro-business do que o Tribunal de Estrasburgo, o Tribunal Europeu de Proteção de Direitos Humanos, né? E vamos ver como que ele vai interpretar. E também nós vamos ver como os tribunais nacionais europeus vão interpretar isso. Porque considerando que parece um pouco chocar com a norma, o artigo 88. E o que nós vamos achar que é o considerando? Que é uma interpretação autêntica da lei, né? E se é uma interpretação autêntica, é a interpretação mais autorizada, né? Então, é um debate muito interessante. Então, o fato de você não ter uma norma muito detalhista, ela abre ensejo para você ter uma interpretação mais principiológica, como deve ser, sobretudo em tema de proteção de dados, que é um tema, embora a proteção de dados não diga respeito a apenas dados digitais, ela se refere também aos dados papel, né? aos relatórios, aos livros, toda documentação em papel que a empresa tem em relação aos empregados, aos consumidores, etc. Né? Proteção de dados não é proteção apenas digital, né? Mas a grande questão é a proteção digital, né? Uma norma mais aberta, ela abre ensejo uma interpretação mais principiológica da lei, né? Abre, é verdade, de um certo também uma ditadura judicial, né? Uma ditadura do Supremo, né? Então, tem esses perigos, né? Mas, como dizia o velho Guimarães, viver é perigoso. Eu prefiro uma norma mais aberta, porque ela te remete mais, obriga mais a pensar nos fundamentos da proteção de dados, né? Do que uma leitura estrita positivista, e muito menos no tema como eu voltei agora, lembrei, por isso que eu estava falando do papel digital, porque, embora seja do papel também, a proteção dos dados de papéis, principalmente é no digital. E no tema digital, é um tema tecnologia, é dinâmico demais. Então, se você for uma legislação detalhada em questão tecnológica, é uma legislação fadada a ficar desatualizada em pouquíssimo tempo, né? O senhor entende que os sindicatos, a partir de agora, terão legitimidade por meio de ações civis públicas ou ações coletivas, enfim, de requerer o atendimento das obrigações previstas na LGPD? O senhor acha que realmente as ações coletivas serão uma importante ferramenta para, não só para garantir, mas também para provocar o Poder Judiciário a manifestar sobre temas sensíveis, os temas sensíveis, né, sobre dados sensíveis a respeito da LGPD? Olha, primeiramente, ótima questão. Primeiramente, é o seguinte: dentro daquela ideia de proteção como poder, questão de poder, os sindicatos vão descobrir, se não descobriram ainda, vão descobrir, muito pouco tempo, que é um empoderamento sindical muito grande a LGPD. Vão fazer da LGPD um instrumento de luta sindical muito poderoso, muito forte. Isso aí vai aparecer. Então, mesmo porque a proteção de dados como eu disse, é uma proteção em relação ao poder dos dados. Então, isso vai ser usado, né? Nós já tivemos um caso aqui internacional famoso, que é o caso do sindicato de aplicativos interessante, sindicato inglês de aplicativos, de trabalhadores de aplicativos,
que inclusive ganhou agora uma ação nos Estados Unidos, na Suprema Corte, a quarta instância, na Suprema Corte do Reino Unido, a unanimidade, que reconheceu os trabalhadores como subordinados, e deixou aberta a possibilidade de ser classificado como empregado. Mas, como o pedido era relativo a considerados como um para-subordinado, né, uma categoria que no direito inglês tem, é uma terceira, um meio termo entre um empregado, ou, na verdade, é um empregado precarizado, com menos direito, né? Reconheciam isso porque era o pedido. Mas o acordo, eu tive oportunidade de ler o acordo, e o acordo deixa em aberta a questão. Ele fala assim, olha, poderia ser considerado, ele insinua muito claramente, não fala explicitamente, mas deixa claro que poderia ser considerado empregado, né? Então, esse sindicato que logrou isso, uma grande vitória, lá na Suprema Corte, né? Inclusive fez mudar a Uber do Reino Unido, né? Esse sindicato propôs na Holanda, porque a sede da Uber é na Holanda, a sede mundial, sobretudo questão fiscal, né? A Holanda é uma espécie de paraíso fiscal, um semi-paraíso fiscal europeu, né? Então, é lá na Holanda, ele ajuizou a ação na Holanda, esse sindicato, e justamente em relação à proteção de dados, tratando, saber, questionando as dispensas que são feitas nesses aplicativos, que não é um gerente que desliga e desconecta, né? É um aplicativo, é o algoritmo do aplicativo. Então, é uma decisão puramente automatizada de desconexão, de dispensa do trabalhador de aplicativo, né? Então, questionando isso, né? Então, isso no mundo do aplicativo. Mas isso vai chegar, sem dúvida, no mundo tangível, não só no mundo digital, das empresas tecnológicas, no mundo digital, né? Porque é uma questão de poder. Vai ser usado com base no próprio defesa dos direitos e interesses coletivos dos trabalhadores, né? E, sobretudo, porque poderia ter algum estranhamento, porque ainda existe aquela visão de que proteção de dados é proteção da privacidade, proteção solipsista da privacidade, proteção individualista da privacidade. Então, poderia achar que há uma certa incompatibilidade de exercer esse direito por meio de ação coletiva. Mas a própria LGPD não autoriza, né? O artigo 22 autoriza que a proteção de dados pode ser reivindicada a proteção tanto por ação individual como por meio de ação coletiva. Então, a nossa LGPD explicitamente permite. Então, não tem dúvidas que isso vai ser... o nosso sindicalismo não está acostumado com isso, não está preparado para isso, não sabe ainda bem explorar, mas isso realmente, eu, como falei, não gosto de fazer terrorismo com a LGPD, né? Mas isso vai abrir uma perspectiva grande, aí vai um mundo novo, né? Está previsto expressamente no artigo 22 da LGPD. E lembrando, né, professor, que aqui permite fazer observação que aquele rol exaustivo lá desculpa, que aquele rol ou aquelas descrições no artigo 223C não é exaustivo, né, da CLT. Então, portanto, os danos extrapatrimoniais na relação de trabalho podem advir da violação de outros bens jurídicos tutelados, inclusive os dados pessoais, como é o caso da LGPD, né? E se me permite, professor, nós também temos que destacar
que os sindicatos, e aqui, sobretudo, os sindicatos empresariais, os sindicatos patronais, né? Eu que sou consultor da Confederação Nacional da Indústria e também aqui do CIENG, não posso deixar de destacar a importância das entidades sindicais empresariais, de que tem um papel muito importante também, né? Não só na conscientização, na oferta de mecanismos, ferramentas, atividades para ajudar as empresas a se adequarem à LGPD, como também na defesa dos interesses das empresas, né? Você tem aí um papel político muito importante desempenhado pelos sindicatos das empresas, e que eu acho que nessa hora a CNI, inclusive, fez isso de uma maneira mais pública, se tornou pública, né? Principalmente sendo ela a encampar agora um recente projeto de lei, a defesa de um projeto de lei que traz alguns ajustes à LGPD, sobretudo às micro e pequenas empresas, mas nós temos que lembrar que, além desse papel político que os sindicatos das empresas desempenham, que é importante, né, eles também podem tutelar em favor das empresas, né, quando se tratar de questão relativa, ou questão que venha a tocar a proteção de dados pessoais e que possa, sim, trazer prejuízos às empresas, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade, se assim bem enxergar, ou, enfim, qualquer outro manejo de instrumento que se valha em poder representar também as empresas de modo coletivo, né? Professor, ainda sobre a LGPD, a gente já vai dando aqui os últimos passos a caminho do fim. Eu queria saber o que o senhor acha a respeito da representatividade do sindicato, né? Do quão distante alcança a representatividade do sindicato no que tange a proteção de dados pessoais, não só dos seus associados, mas dos seus representados, inclusive a respeito da possibilidade, que nós estamos tratando aqui de uma hipótese, né, da possibilidade de, em uma negociação coletiva, ser suplantada uma circunstância em que é necessário contar com o consentimento do titular. Poderia o sindicato, né, no âmbito de sua atuação, por meio de uma negociação coletiva, né, suprimir o consentimento do titular através da edição de uma cláusula em um instrumento dessa espécie? Essa questão está nela a liquididade da problemática da aplicação da proteção de dados, da legislação de proteção de dados no direito do trabalho, né? O conceito-chave para a proteção, né, do ponto de vista, vamos dizer, solipsista, é a questão do consentimento. O consentimento é chave na proteção de dados. É um dos conceitos mais fundantes, mais importantes. E na própria lei está definido que consentimento é aquele que é efetuado livre e informado. Então, no âmbito individual, é difícil sustentar-se que é possível que um consentimento individual tenha validade, né? Embora não tenha sido explícita a respeito da LGPD, né? Ela é explícita no sentido de definir o conceito de consentimento, dizendo que ele é aquele livre e informado. Não basta ser informado, tem que ser livre. Então, numa relação subordinada, numa relação de simetria de poder, não pode-se dizer que há consentimento livre, né? Muito difícil conceber isso. Então, no plano coletivo, nós
em tese, estaríamos no plano da autonomia privada, né, coletiva, que tem força, né, que tem mais força que a negociação individual, não tem dúvida, né? Agora, a própria reforma trabalhista, ela, no artigo 611 B, né, ela elenca várias questões que não podem avançar, não podem ser objeto, considera objeto ilícito de negociação coletiva. E, embora não esteja claro, estava assim, o legislador reformista usou, né, de uma estratégia de elencar várias questões que não podem ser objeto de negociação coletiva, a gente percebe que são as mesmas tratadas no artigo 7º. Então, isso permite ver que as questões fundamentais não podem ser objeto, né? Isso pelo próprio artigo, isso mesmo se não fizermos uma leitura a partir dos direitos fundamentais, da própria dogmática ordinária da lei, né? Não. Agora, o consentimento, e eu tenho, mesmo do meu ponto de vista, não dizendo respeito propriamente à privacidade, evidentemente que diz respeito também à privacidade, né? É uma privacidade dirigida à questão pública, à questão do poder, né? Mas é privacidade. E, então, não me parece que poderia haver negociação de um ente coletivo em relação, né, a esse direito fundamental. Agora, eu tenho uma visão um pouco pragmática, né? Isso nada é absoluto, não tem nenhum direito absoluto, e vai depender muito das hipóteses concretas, né? Numa transação claramente, facilmente, que seja benéfica, seja que vise a melhoria das condições, né, do trabalho, é possível, né, em tese, isso. Né, você se encontrando, inclusive, as exceções que a própria LGPD traz, né, várias exceções, né, traz para o âmbito público, né, da política pública. Então, você tem uma política pública para lidar com política pública, né, há uma certa abertura para o órgão público, né? Então, num âmbito, vamos fazer um paralelo, num âmbito coletivo, de uma política coletiva, de uma política que o sindicato, né, desenvolva, né, ainda que seja uma política que ele desenvolva de forma unilateral, ou, melhor, consensual com a empresa, né, com a entidade patronal, né, é possível, né? Então, não vou fechar as portas, não, né? Então, é possível, desde que haja melhoria das condições de trabalho, né? Porque se ela é feita para uma questão de poder, para empoderar, para empoderar o empregado, para quê? Para que o empregado quer se empoderar via sindicatos? Para melhorar suas condições de trabalho, né? Então, nesse sentido, como nós estamos no âmbito de poder, eu acho que poderia ser
Mas, então, isso é uma coisa um pouco casuísta. O princípio geral é que não pode, né? Não pode haver redução da privacidade. Tem uma interessante, desde 1997, é boa, e eu recomendo a leitura a todos, existe um código de boas práticas da OIT, Código Internacional de Boas Práticas da OIT, de 1997. Não, ninguém se fala em proteção de dados, né? 97. É impressionante como a OIT é visionária. A OIT tem um código de boas práticas que estabelece 13 princípios que vão nortear, esses 13 princípios, sem dúvida, vão nortear muito a interpretação da jurisprudência. Então, nós temos que ficar atento a esses 13 princípios desse código de prática da OIT de 1997, que é um soft law, né? Não é exigível, não tem uma normatividade, né, de um tratado ratificado pelo Brasil, internalizado, é um soft law, mas na própria concepção da proteção de dados, soft law, boas práticas, tem muita força, né? Pode ser decisivo ou não, mesmo que se a empresa adotar uma política de proteção de dados que não, vamos dizer, é exigível, mas ela adota, isso vai ser muito importante para ela num eventual vazamento, num eventual, porque vai ocorrer, né? Vazar sempre vai ocorrer. Então, você tem que estar, quando vazar, você tem que estar uma política proativa de proteção, né, de dados. Então, o soft law vai contar muito. E vai, sobretudo, guiar a jurisprudência, me parece, porque nós não temos nada, né? Nós temos aí, a partir desses 13 princípios da OIT, eles, me parece, vão sedimentar o entendimento da jurisprudência. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses 13 princípios. A gente podia depois marcar, né, Antônio, quem sabe, a gente bate um papo, né, conversa sobre esses 13 princípios. Isso são muito interessantes. Com certeza, professor. Há muito o que discutir ainda, porque agora que, rememorando tudo que já dissemos, principalmente as lições que o senhor trouxe, fica parecendo que nossa preocupação única e exclusiva diz respeito aos dados digitais, né? E é importante sempre lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados diz respeito a todo e qualquer dado pessoal, né? Qualquer que seja ele, qualquer que seja a informação que possa identificar o sujeito onde estiver. Então, nós não podemos resumir, né, a nossa abordagem e até mesmo os exemplos práticos que utilizamos somente aos dados digitais. A gente é muito preocupado em não chover no molhado. A gente quer trazer uma reflexão nova e, mais do que isso, quer construir uma nova interpretação para a LGPD, né? E buscar nas suas raízes, né, na sua principiologia básica, né, a razão de ser, né, e a interpretação. E na próxima live, a gente vai, inclusive, dentro dessa linha, pensar nesses 13 princípios que informam especialmente o direito de proteção de dados na área do trabalho, comentando esses princípios à luz da nossa legislação e da nossa Constituição. Então, um abraço a todos, obrigado, muito obrigado.